Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alejandro, professor de Geografia. Hoje então nós vamos falar um pouco mais sobre as paisagens transformadas. Então tá aqui o tema da nossa aula de hoje, paisagens transformadas. A gente já viu nas nossas aulas anteriores o conceito aí de paisagem. Esse conceito de paisagem nós vimos que é até onde a vista alcança. Então a gente pode até definir como o aspecto visível do espaço. Lembrando que esse espaço, a gente tem a visão como uma característica principal, o aspecto visível do espaço, porém a paisagem não se limita apenas a esse sentido. Nós temos ali os ruídos característicos, os cheiros, característicos daquele espaço. Nós temos também o tato, com as sensações ali diante daquele espaço. Tá? Inclusive a temperatura, pode caracterizar aquele espaço também. Então tudo isso caracteriza o espaço. E a gente viu que esses espaços, eles podem ser espaços naturais ou culturais. Espaços naturais são aqueles espaços que têm maior presença de elementos da natureza, como o relevo, o solo, a vegetação, elementos da hidrografia, como a presença de rios, lagos, o próprio oceano. E nós temos aqueles elementos também que são antrópicos, ou seja, que foram alterados pelo ser humano. Então esses elementos que nós chamamos de elementos culturais, porque estão ligados à cultura humana. Então nós temos esses elementos caracterizando as paisagens culturais, ou também podemos chamar de paisagens antrópicas ou paisagens transformadas. Tudo isso significando o quê? Que o espaço ele foi transformado pelo ser humano, transformado pela humanidade, certo? Então um espaço onde você tem, por exemplo, uma cidade, a maior presença de elementos como ruas, avenidas, prédios, semáforos, carros, tudo isso vai caracterizar um espaço cultural. E essa aula nós vamos falar um pouco mais específico sobre o tema paisagens transformadas. Então, trazendo para a realidade das paisagens que foram transformadas pelo ser humano. Então, os seres humanos modificam as paisagens naturais ao longo de sua existência, as mais favoráveis à vida e, por esse motivo, mais habitadas. Acabam sendo as mais transformadas. Matas são substituídas por lavouras e pastagens, originando paisagens agrárias. Surgem cidades que constituem as paisagens urbanas. Instalam-se fábricas que formam as paisagens industriais. Constroem-se estradas, pontes, aeroportos, túneis, minérios são explorados em minas. Então, com esse primeiro parágrafo, a gente já observa que as paisagens transformadas, ela não se limita apenas a paisagens urbanas, mas também as paisagens rurais. Então, aquela floresta que foi substituída por lavouras, por plantações, ou até mesmo que viraram pasto, elas foram alteradas pelo ser humano, por uma atividade econômica do ser humano. Então, ela está sendo transformada, tá? E principalmente os setores econômicos, setor primário, secundário e terciário, essas atividades vão impactar no espaço. Lembrando que cada espaço tem uma função e conforme a sua função, nós temos essa paisagem sendo alterada, sendo transformada. É claro, com o objetivo de alcançar aquela função. Tá certo? Se é uma função como, por exemplo, da escola, você pode não imaginar, cada um de vocês imaginar a mesma escola, mas a sua mente vai vir uma imagem como uma de uma sala de aula, com cadeiras, com quadro e giz, Então a gente vai observar uma função e a gente já imagina aquele espaço atendendo aquela função. Se nós falamos sobre hospital, o hospital também, a imagem que já vem à nossa mente é uma imagem característica de hospitais, bastante semelhantes ali, porque a gente pensa na organização do espaço de acordo com a função que aquele espaço precisa atender. Seguindo aqui no nosso texto, muitas das transformações das paisagens ocorrem de maneira indireta, sem intenção deliberada,
como a destruição das matas pela chuva ácida ou das zonas costeiras pelo derramamento de petróleo. Quanto maior o desenvolvimento tecnológico, maior é o grau de interferência dos seres humanos sobre a paisagem. As sociedades tradicionais não provocam modificações expressivas e permanentes nas paisagens, já que vivem da coleta, caça e pesca, e se deslocam quando os recursos se esgotam. Mas sociedades mais complexas como a nossa podem modificar intensamente o meio. A ação humana sobre a natureza é responsável pela contaminação da atmosfera e das águas e pela alteração do relevo. Então aqui a gente está fazendo uma associação entre tecnologia e transformação do espaço. Então, quanto mais tecnologias nós temos, mais alterado, mais transformado é esse espaço, seja ele qual for. E aqui nós temos a imagem, a zona costeira intensamente transformada em Miami, Estados Unidos. Então a gente tem aqui essa intensidade da transformação do espaço, justamente por conta também da presença de grandes tecnologias, certo? E tudo isso atendendo aí ao sistema, que é o sistema capitalista, e também impactando quanto ao consumo. Então a produtividade, o consumo também impactam essa paisagem. Lembrando que essa paisagem, além da função que ela vai ter, nós temos as necessidades humanas sendo atendidas, e conforme elas são atendidas, nós temos também a emissão de poluentes. Então, as possibilidades de contaminação do ar, contaminação do solo, a contaminação do ambiente. Então, inclusive, alguns problemas naturais, né, são intensificados pelo ser humano, como, por exemplo, a chuva ácida, tá? Que com a grande emissão de poluentes na atmosfera, nós temos cada vez mais frequentes essas chuvas ácidas, com maior impacto, com maior intensidade. Seguindo aqui, nós temos a construção altera a paisagem costeira. O crescimento das cidades e da infraestrutura devido ao turismo ou à própria expansão populacional aumenta a quantidade de resíduos urbanos que muitas vezes são lançados no mar sem tratamento, contaminando. Para aumentar o turismo, muitas praias são recuperadas, ou seja, ganham areia nova. A areia é tratada, às vezes com branqueadores para melhorar seu aspecto, e com isso surgem verdadeiras praias artificiais. Também são construídos diques quebra-ondas nos portos, que evitam a chegada de ondas fortes nas áreas que precisam de proteção. Essas barreiras afetam de tal maneira a deposição de areia que as praias naturais podem desaparecer. Além disso, as âncoras dos barcos esportivos e a prática descontrolada do mergulho afetam os fundos marinhos, destruindo recifes e a vegetação submarina. Mangues e alagadiços costeiros são drenados para a expansão de lavouras, moradias e instalação de infraestrutura. Essas áreas úmidas servem de refúgio para uma vasta biodiversidade, que corre o risco de se perder, talvez definitivamente. O resultado é que espécies nativas se extinguem ou vão para outros lugares. E aqui a gente consegue, através das próximas imagens, fazer uma comparação entre os espaços. Então aqui nós temos uma representação, uma fotografia de um espaço, e nós vamos fazer essa comparação conforme o tempo, né? O tempo vai passando e nós temos transformações nesses espaços. Transformações que podem ser naturais e outras promovidas pela humanidade. Então aqui a gente observa na imagem 1 uma representação da paisagem da Praça Cívica da cidade de Goiânia no ano de 1937. Observe os elementos que mais aparecem na imagem. Então Goiânia, uma cidade planejada, né, e ela começa aí o planejamento de Goiânia a partir de 1930. E aí aqui a gente tem a cidade basicamente com 7 anos de idade, né? Essa cidade, olha só, a Praça Cívica, a gente consegue observar aqui a Avenida Araguaia, a Avenida Goiás, a Avenida Tocantins. Então as principais avenidas
do centro, né, de Goiânia, e nós temos aqui o que seria o projeto mesmo da Praça Cívica, ela ainda sendo construída. É claro que com alguns prédios já presentes, né, aqui algumas construções, algumas obras, como o centro administrativo, algumas obras do início, né, do centro da administração de Goiânia, tá certo? Inclusive vocês observam aqui, ó, até a escrita de Goiânia era diferente, com Y aqui, né? Então a gente tem essa diferença na própria nomenclatura, na escrita, no nome. Aqui na imagem 2, nós já observamos, olha só, 30 anos depois, então nós temos, aliás, 20 anos depois, né, de 1937 para 57. Então aqui do mesmo lugar, porém já passados mais de 20 anos no ano de 1957. Verifique as transformações pelas quais o mesmo lugar passou nesse tempo. Então olha só, a gente continua observando aqui a Avenida Goiás, a Avenida Araguaia, Avenida Tocantins, mas a visão agora, né, já é diferente. Mais construções em torno dessas avenidas, outras ruas já construídas, aquilo que parecia um esboço, né, naquela outra imagem, já aparece aqui com várias construções já presentes. E é claro, uma cidade muito maior do que na primeira imagem, muito mais desenvolvida. Então, colocando as duas imagens, uma do lado da outra, nós conseguimos aqui fazer várias observações e perceber, né, várias transformações dessa paisagem, principalmente da intervenção humana nesse local, as várias construções, trazendo inclusive aqui a imagem do Google Earth. Nós temos aqui uma imagem mais atual da cidade de Goiânia, na região da Praça Cívica. Também podemos observar mais ou menos aqui, né, inclusive as construções, os prédios já tampam aqui o que é a Avenida Goiás, a Avenida Araguaia, a Avenida Tocantins. A gente consegue identificar essas avenidas, consegue visualizar ainda aqui a rua que contorna, né, a praça Cívica, mas a gente já observa muito mais transformações, inclusive o crescimento vertical da cidade. Então a cidade é crescendo com uma grande presença de prédios, né, em torno da cidade. Certo? Então, muito mais transformações são observadas aqui. E é claro, nós temos mais uma imagem, que é a imagem 3, que registra as características do mesmo lugar em 2017. Então, já é possível aqui uma imagem noturna, né? Então, mostrando as luzes da cidade, uma outra visão, mostrando já uma cidade bem mais moderna, né? Então, de 2017. Faça uma comparação com a primeira imagem e analise os elementos que surgiram e desapareceram em 80 anos de história. Então, aí a gente tem as fotografias como registro, né, dessas imagens, registros dessas cidades. E aqui nós finalizamos a nossa aula de hoje. Pessoal, tchau para vocês, muito obrigado e até a próxima. Valeu!